Eles dizem que ET pode ser só a máscara. A pergunta é: quem está por trás? Agora entra o fio que eles puxam. Bíblia, abdução e Varginha no mesmo mapa. O conteúdo analisado é o episódio O que escondem sobre os alienígenas? Daniel Lopes e Rony Vernet, do canal Inteligência Lida. A conversa junta uma leitura bíblica de Dias de Noé, com relatos ufológicos de abdução, híbridos e o caso Varginha, e tenta responder uma pergunta central: se o fenômeno é físico, espiritual ou as duas coisas ao mesmo tempo. Para entender sem perder o fio, primeiro vai o resumo do que eles defendem. Tese central do Daniel. Quando Jesus diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé, isso incluiria Gênesis 6. Filhos de Deus, coabitando com filhas dos homens, gerando gigantes e corrompendo geneticamente a humanidade. Ele conecta isso a relatos ufológicos de abdução, gravidez e retirada de bebês híbridos. Ele também cita uma explicação associada a criacionistas. Antes do dilúvio haveria um mundo estufa com vapor, reduzindo radiação e aumentando longevidade. Após o dilúvio, mais radiação degradaria o DNA e reduziria a expectativa de vida. Mensagem principal que eles repetem. Há paralelos entre textos religiosos e relatos modernos. Para o Daniel, alienígenas seriam mais compatíveis com anjos caídos transfigurados. E isso explicaria nórdicos, reptilianos e greys como formas ou categorias usadas para enganar. O Ron puxa outra linha. No Congresso americano, a discussão estaria indo para anjos e demônios. E ele questiona como algo poderia ser espiritual e ainda assim ser capturado, medicado, ferido ou morto, como em Varginha. O que os donos do conteúdo defendem em conjunto? O fenômeno teria uma parte não material que invade sonhos e consciência, mas também deixaria efeitos físicos: marcas, implantes, cauterização, mutilação. O Ron descreve que, no caso Varginha, a narrativa pública teria sido moldada para caber na crença ET, ignorando dados que ele considera relevantes, como relatos de rituais na região. Ele também sugere que relatos como o de Eurico e Coralina teriam sido evoluídos por terceiros ao longo do tempo para virar queda de nave. Resumo feito. Agora vão os insights que mais geram debate. Eles tratam alienígena como um rótulo. A mesma coisa pode ganhar nomes diferentes conforme a cultura. O Daniel usa o argumento bíblico de Satanás pode se transfigurar em anjo de luz para sugerir aparência enganosa. E o Ron cita a ideia de o fenômeno mudar com o tempo e com crenças, lembrando que isso pode distorcer a leitura de casos como Varginha, quando tudo é forçado a caber no molde E.T. Grey. Para eles, é como um hack, mexer no corpo e na mente ao mesmo tempo. O Daniel insiste na noção de corrupção do DNA ligada a Gênesis 6 e ao dilúvio como reset, usando a analogia de vírus em computador. O Ron reforça o lado físico, relatos de implantes, marcas, cauterização e mutilações como sinais de que a experiência não ficaria só no psicológico. Eles descrevem um controle por sintonia. Medo atrai, fé protege. O Ron conecta o fenômeno à consciência humana, dizendo que emoções extremas funcionariam como rádio de sintonia. Ele cita a ideia de sistema de controle, atribuída a Jacques Vallée. O Daniel e o Ron falam de proteção via práticas religiosas, oração, jejum e decretos, escritos como forma de estabelecer proteção no plano não físico. Varginha, para eles, é o caso onde a história parece que foi empurrada para um roteiro só. O Ron diz que houve contaminação de relatos e tapa-buraco para virar queda de nave. Cita rituais em áreas de mata, animais mortos e detalhes que ele considera ignorados. Ele também menciona um padrão de fenômeno em névoa que se adensa e relata registros com câmera ISO alto e infravermelho em expedição no Atacama, defendendo que parte do fenômeno estaria fora do espectro visível.
Com os pontos na mesa, agora vem a avaliação crítica do conteúdo. Nota geral: 7,5 de 10 como episódio de ideias e conexões, e 5 de 10 como evidência demonstrada dentro do próprio corte analisado. O papo é forte em narrativa, analogias e hipóteses, e tem frases altamente compartilháveis, tipo ET pode ser máscara e Dias de Noé. Ao mesmo tempo, muita coisa fica no nível de interpretação e relato, com poucas checagens internas no próprio trecho. A provocação que sobra é direta. E o fenômeno muda de forma conforme crença e contexto, o público está investigando uma coisa ou está sendo guiado por ela. Para conferir o conteúdo na íntegra, o vídeo original está no canal Inteligência Liteeda, com o link na descrição. E se alguém comentar Efeito Ricardão, já dá para saber que chegou até o final do episódio.